Você sabe o que é metáfora? Provavelmente sim, que se trata de uma das figuras de linguagem mais comuns, especialmente na poesia. Metáfora é algo que expressa, de certa maneira, a semelhança daquilo que ela descreve. Ela pressupõe que a pessoa, com quem nós falamos, ou que lê o que a gente escreve, participa dessa espécie de jogo da linguagem, no qual a memória exerce papel fundamental, bem como uma certa identidade cultural compartilhada. Hoje nós vamos falar a respeito de metáforas, do poder da memória e da busca por identidade, a partir da Odisseia de Homero. Mas isso, é claro, após a vinheta. Olá, sou Diego e o tema do vídeo de hoje é a metáfora, a memória, a identidade. Melhor, a busca pela identidade a partir da memória, a forma como nos é apresentada na Odisseia de Homero. Mas é preciso estabelecer uma diferença básica, entre as duas principais figuras de linguagem que são utilizadas nos textos homéricos. Na Ilíada, a principal figura de linguagem é o símile, que também é conhecido como comparação. O símile é central para a Ilíada, e ele estabelece uma comparação direta, que sempre vem acompanhada de palavras como que, ou quem, mesmo o como. Na Odisseia ela também vai estar presente. Eu vou exemplificar aqui, a partir de um trecho muito importante para o desenvolvimento da narrativa, no qual o símile é usado. Ele ocorre no canto 6, quando o Odisseu chega em farrapos ali, até a ilha dos Feácios, e ele é encontrado pela princesa Nausicaa. Essa princesa então ordena para as suas criadas ali que limpem ou cuidem do Odisseu, Quando ele vai se banhar no rio, a Atena performa ali uma espécie de magia sobre o seu corpo, o que faz com que a aparência dele resulte gloriosa, que ele saia da água de forma diferente. O trecho então está entre os versos 229 a 241, que eu vou ler agora, canto 6. Filha de Zeus, Atena o fez maior e mais troncudo. Seus cabelos encaracolou, cabeça abaixo tais e quais jacinto em flor. Como um exímio artífice circunderrama ouro na prata, Hefesto e Atena lhe aprimoraram a arte, na perfeição da peça plenigrácio, infunde graça em sua cabeça e omoplatas. Longe do grupo, senta-se na praia. Ofusca seu charme e sua beleza, que Nausicaa admira quando falou às servas. Escutai-me, aias de braços brancos, tenho algo a vos dizer. Este homem, símile divino, não chegou aqui contrariando decisão dos numes. De certa maneira, essa passagem marca o fim da perambulação do Odisseu ali pelos mares, e a chegada dele a aquilo que vai se entender como civilização. O que o narrador escolhe para marcar, digamos, essa volta do Odisseu para a civilização é uma comparação com a arte, a partir de Atena e Hefesto. A arte é o maior indício civilizatório para os gregos, antes mesmo da política, da ética e da filosofia. Ela é ensinada para os humanos por Hefesto e Atena, e se trata de uma atividade ligada à reflexão, à transmissão de conhecimentos. Por isso, inclusive, esses poemas eram transmitidos de poeta para poeta. Essa marca vai se repetir quase literalmente no canto 23, entre os versos 151 e 165, quando Atena novamente vai encantar o Odisseu, que estava todo ensanguentado ali em farrapos, após matar os pretendentes à mão da Penélope. E a mesma comparação é feita entre o artífice, Atena e Hefesto. A civilização é construída dessa forma a partir da linguagem. E mais ainda, a partir da linguagem poética. Todas as suas figuras, Uma vez que, como diria o Borges, no livro que se chama Esse Ofício do Verso, Homero então seguiria vivendo e mudaria à medida que as gerações dos homens mudassem. E a razão para isso, o Borges vai concluir, é a seguinte, As palavras são símbolos para memórias partilhadas. Essa intuição, de certa maneira, já estava presente no Fernando Pessoa, que nas suas páginas íntimas e de autointerpretação declarava, que deve haver, no mais pequeno poema de um poeta, qualquer coisa por onde
se note que existiu Homero. A novidade em si mesma nada significa, se não houver nela uma relação com o que a precedeu. Nem propriamente há novidade sem que haja essa relação. Por isso seria ingênuo afirmar, né, que, por exemplo, as vanguardas históricas, né, especialmente o surrealismo e o dadaísmo, simplesmente romperam, né, com o passado e criaram o absolutamente novo, né? A memória é inclusive o que vai fazer com que a Euricleia, né, que é a serva do Odisseu, reconheça ele, né, quando ele chega disfarçado de mendigo, né, até Ítaca, e ela reconhece ele a partir da cicatriz que ele tem na coxa. Eu recomendo muito a leitura do texto A Cicatriz de Ulisses, né, que se encontra aqui na Mimesis de Erich Auerbach, no qual ele compara, né, esse episódio, bem como a escrita do Homero, né, com o episódio do Abraão na Bíblia, né. Então ele compara essas duas formas de escrita para comparar a forma como Homero escreve em relação aos evangelhos. A metáfora, diferente da comparação, é uma figura de linguagem muito mais sutil, né? Ela opera a partir de uma metamorfose da linguagem. Ou seja, quando uma palavra se transforma, né, para significar alguma outra coisa. E a ideia de metamorfose é central para a Odisseia. Isso não apenas, né, a partir das diversas metamorfoses do próprio Odisseu, né? Sempre são ali operadas por Atena. Mas também das metamorfoses interiores, né, que essas personagens sofrem ao longo do poema. E são metamorfoses que elas sofrem em busca da própria identidade. O Trajano Vieira, né, que é tradutor dessa edição da Odisseia para a editora 34, né, um profundo conhecedor dos textos homéricos, quando foi perguntado qual era a principal diferença para ele, né, entre a Ilíada e a Odisseia, respondeu que se trata da importância dada ao elemento poético da linguagem em ambos os textos. Para o Trajano, na Ilíada a linguagem poética está, por assim dizer, no centro do palco, né? Ou seja, é a partir da sua força que os acontecimentos da narrativa se movem. Na Odisseia, essa força da linguagem cede lugar, né, ao enredo. Ou seja, que a Odisseia está muito mais próxima, né, dessa ideia de romance moderno do que a Ilíada. O que nós podemos concluir a respeito disso, né? A Ilíada, como poema fundacional que é, né, se coloca de forma muito mais violenta em relação à linguagem, porque fala justamente sobre essa espécie de transição de um caos primordial ali para um estado civilizatório, aquilo que posteriormente vai ser chamado de civilização grega, né? Já na Odisseia, por sua vez, as bases civilizatórias já estão estabelecidas, né? Então o que resta encontrar nesse caso? A partir dessa perambulação sem rumo, né? Se não a própria identidade. E essa é justamente a motivação da jornada do Telêmaco, né? O filho do Odisseu e da Penélope. Essa é a jornada do próprio Odisseu, né? Que precisa, depois do episódio da Ilha de Circe, relembrar do seu próprio objetivo. E é também a jornada da própria Penélope, né? Em uma das interpretações mais míopes, né, da personagem Penélope, o Frederick Comblack afirmava que, isso num texto que se chama Os Três Problemas da Odisseia, né, que Homero define Penélope para nós numa série de pares repetidamente enfatizados. Suas principais qualidades são a beleza e a prudência. Seus mais profundos e dominantes sentimentos são o desejo de que o esposo volte e a repulsa por um segundo casamento. Suas principais atividades são chorar e dormir. Só que a Penélope resiste, né, talvez mais do que qualquer outra personagem homérica, a definições tão redutoras, né, dessa natureza. O que a gente tem que lembrar é que essa personagem teve que lidar com 20 anos de indecisão, insegurança e dúvida, né? O Odisseu abandona ela logo no primeiro ano de casamento para ir para a Guerra de Troia. Essas leituras que veem a Penélope como esse símbolo de lealdade, fidelidade absolutas, né, ignoram, de certa maneira, ou escolhem ignorar, né, o fato de que ela representa de forma simbólica a transição de uma ordem matriarcal da existência para uma ordem patriarcal. Por isso, inclusive, o Telêmaco sabe, né, que ele jamais vai conseguir ascender, né, ao trono de Ítaca enquanto a mãe ainda estiver ali. Atena, inclusive, sugere para ele, né, que ele envie a mãe para a casa do avô. Essa ideia de transição, né, entre o matriarcado e o patriarcado vai ser resolvida
pelo Bachofen, né, no estudo que ele faz sobre o matriarcado. O poema termina, inclusive, né, com o Laerte, o Odisseu e o Telêmaco perfilados ali, né, o que, de certa maneira, carrega ainda mais essa ideia de hereditariedade da patriarcal, né, do trono de Ítaca. Outro aspecto fundamental que essas interpretações reducionistas da Penélope ignoram é o gesto, né, de tecer a mortalha. Se a origem da palavra texto vem de tecido, né, conforme o latim, é evidente que o que a Penélope faz é muito mais do que costurar, né, mas sim escrever. Escrever é um texto que serve para ela ao mesmo tempo como memória, como criação de uma identidade. Por isso, inclusive, o Calvino vai falar sobre as tais odisseias na Odisseia, né? E o Borges vai comparar a Odisseia com As Mil e Uma Noites. A Scheherazade, né, que é a narradora das Mil e Uma Noites, não deixa de ser ela mesma uma espécie de Penélope, né? Porque ela costura, só que com as palavras. Até que a noite chegue, né, esses fios sejam descosturados para serem retomados na noite seguinte. Narrar é um gesto de amor, mas também é um gesto de memória, de criação de identidades, né? E é sobre isso, no fim, que a Odisseia se volta, né? É sobre isso que ela se debruça, sobre isso que ela fala, né? A gente não está aqui diante apenas de um livro de aventuras, né? Como se convencionou dizer, né? Que a Odisseia, de certa maneira, seria esse livro que seria o marco zero do romance e tal. A gente está, na verdade, diante de uma das maiores reflexões a respeito do poder da memória. De como que, a partir dessa memória, toda a identidade de um povo é criada. Eu sou Diego e até a próxima.